Declarar o imposto de renda aqui em Portugal não é um bicho de sete cabeças. E neste vídeo eu vou te ensinar passo a passo como você mesmo pode declarar o seu IRS. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Anne e eu faço doutorado em gestão de empresas aqui em Portugal. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo por conta do título sobre o IRS, saiba que neste canal eu falo sobre imigração aqui em Portugal. Eu falo para imigrantes que queiram vir aqui para Portugal. Eu também sou imigrante e eu sei que eu tenho seguidores do Brasil, tenho seguidores da Angola, tenho seguidores de Cabo Verde. Se tiver algum outro seguidor de algum país diferente que eu não falei, coloca aqui nos comentários. Se você é português e também tem alguma dúvida sobre o IRS, prazer tê-lo por aqui também. Eu gravei um vídeo há algumas semanas sobre a validação das faturas e neste vídeo alguns seguidores comentaram se eu poderia fazer um vídeo sobre a declaração do IRS, né? A validação das faturas é importante porque é feito no momento anterior ao seu IRS e pode ter impactos sobre o valor a receber ou o valor a pagar do IRS. E aí chegou o momento, estamos em abril de 2025 e chegou o momento de fazer a declaração do IRS, a declaração do imposto de renda. Eu tive cuidado de trazer uma linguagem simples, porque eu sei que muitos seguidores não estão tão familiarizados com alguns termos contabilísticos ou porque os termos possam ser diferentes. Por exemplo, no Brasil, nós chamamos reembolso de restituição. Então, você que está no Brasil, saiba que reembolso do IRS é a restituição do imposto de renda. Eu não sei como chama em Cabo Verde, eu não sei como chama em Angola. Se você é desses países de língua portuguesa, coloca aqui para eu saber também, que eu vou adorar aprender. Então, eu tomei cuidado de deixar uma linguagem simples, mas sem perder a qualidade daquilo que eu queria transmitir para vocês. Eu, como imigrante, eu sei que nem sempre a gente dispõe de 20, 30, 40 euros para pedir para um contabilista olhar a nossa declaração e ver se está tudo certo, ver se falta alguma coisa. Então, quando eu precisei fazer pela primeira vez a declaração do IRS, eu não sabia como fazia. E eu conversei com uma amiga minha que já tinha feito, ela me explicou algumas coisas. Nós não morávamos na mesma cidade, então ela me explicou algumas coisas pontuais, isoladas, e aí eu mesma fui, dentro do que ela falou, né, eu mesma fui procurando aprofundar aquilo que ela tinha me falado, que seriam pontos importantes, e hoje eu faço a minha declaração, faço a declaração do meu esposo, faço a declaração de outros brasileiros aqui que me procuram também, seja porque não tem tempo, mas sabem fazer a declaração, seja porque não sabem fazer a declaração e também não tem tempo. Então eu ajudo aqui alguns brasileiros que me procuram. E a ideia do vídeo é realmente passar para vocês alguns passos que podem ser úteis para que vocês mesmos consigam submeter a vossa declaração no Portal das Finanças. Eu tentei abordar todos os pontos ali da declaração, mas sem entrar muito no detalhe para o vídeo não ficar muito extenso. Mesmo assim, o vídeo ficou um pouco extenso e eu dividi-lo em duas partes. Na primeira parte, eu falo sobre os anexos da declaração, eu explico um pouco dos anexos da declaração, falo sobre a importância de você ter o seu endereço atualizado nas finanças e como você pode fazer para alterar o seu endereço online nas finanças, e eu começo a fazer a declaração. Na parte 2 do vídeo, eu concluo a declaração, mostro para vocês como que é possível fazer a validação dos dados que foram inseridos, verificar a simulação de um possível valor a receber, de um possível valor a pagar e a entrega da declaração. Então, esse vídeo ele tem duas partes e eu espero que ao final do vídeo você consiga submeter a sua própria declaração. Mais uma vez, comento sempre porque acho que é importante. Se mesmo assim, com esse vídeo, você não se sentir seguro ou confortável para você mesmo submeter o seu IRS, é sempre válido você procurar um contabilista.
Então vamos lá, essa é a parte 1 do vídeo. Eu vou fazer aqui com vocês passo a passo. Se você tiver dúvida, você vai pausando, volta. A ideia é que você consiga perceber a engrenagem, perceber a lógica que está por trás de entregar a declaração. O que é o IRS? Eu trouxe aqui a página do gov.pt. O IRS é a sigla para o Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares. E ele aplica-se ao rendimento, ou seja, aquilo que você recebe dos cidadãos residentes em território português e dos não residentes que obtêm rendimento em Portugal. Ou seja, aqueles que trabalham e aqueles que recebem pelo seu trabalho, residentes ou não residentes. Então, se você não mora em Portugal, mas você tem rendimentos em Portugal, você também vai ser elegível para fazer a declaração do IRS. Agora, uma coisa muito importante, gente, a sua morada fiscal, ou seja, o seu endereço, se você for residente aqui em Portugal, precisa estar atualizada na autoridade tributária, senão você pode pagar uma multa. Tá? E antes de você fazer a declaração do imposto de renda, eu sugiro fortemente que você atualize o seu endereço se ele não estiver atualizado. E para isso você precisa consultar como está o seu endereço na autoridade tributária. Se você tem certeza que o seu endereço está atual, pula essa parte que eu vou mostrar aqui e já vai para a declaração, ok? Então, tanto para fazer a declaração, para declarar o seu imposto de renda, o IRS, quanto para verificar a sua morada, você vai precisar acessar aqui o site da autoridade tributária. E aí você pode acessar com a autenticação da chave móvel digital. Eu tenho outro vídeo aqui no canal em que eu explico como que nós, imigrantes, conseguimos ativar a nossa chave móvel digital ou pelo NIF. Eu vou fazer pelo NIF porque é mais fácil das pessoas conseguirem aceder, né, a acessar aqui a autoridade tributária. Coloca aqui o número do seu contribuinte, a senha do acesso e faz a autenticação. Pronto. Quando você se autenticar aqui no site, vai aparecer essa página aqui para vocês. Aqui já tem o botão do IRS. Se não estiver aparecendo esse botão do IRS, você vem aqui no campo de busca e faz a busca, né, pelo IRS. Mas antes da gente ir para a declaração, vamos consultar o nosso endereço nas finanças. Aí você vem aqui em Minha Área, clica na Minha Área. E agora você vem aqui em Situação Fiscal Integrada. Clica aqui também. Vai aparecer essa outra tela para vocês e vocês vêm aqui em Dados Gerais de Identificação, que aí você tem acesso a uma série de dados do seu contribuinte, incluindo o endereço, a sua morada fiscal. Clica aí para verificar se o seu endereço é o atual. Bom, então aqui aparece a identificação do contribuinte, o seu nome, o seu NIF, o seu nascimento, o seu gênero, a sua naturalidade, outros dados e a morada. Então veja aqui que tem a sua morada e você vai conferir. Se estiver tudo certo, tudo atual, pode partir para a declaração do IRS. Se não, eu sugiro que você faça a solicitação de alteração da sua morada. E aí, para isso, você vai vir aqui, vai digitar morada e vai pesquisar para fazer a solicitação online de alteração. Clica aqui na primeira opção, aceder, vai aparecer essa tela. E aí você vem aqui, olha, entregar pedido de alteração. Altere aqui a sua morada, vem entregar. Então, ele vai mostrar qual é a morada atual e aqui a solicitação de alteração da nova morada. E aí você segue. Eu não vou fazer isso aqui porque o meu endereço já está atualizado. Eu vou partir logo para a declaração do IRS. Mas, se no seu caso você precisar alterar sua morada, você segue aqui, que é muito intuitivo, você solicita online, ok? Então, vamos voltar agora para a declaração do IRS. E aí, para voltar, eu posso ir direto ali na minha área, mas eu vou digitar aqui IRS, olha, e vou pesquisar, e aí ele vai me levar para as opções do IRS. Ele me retorna estes resultados e eu venho aqui, então, aceder IRS, que é o menu geral. Pronto, e aqui eu tenho as opções, olha, IRS automático,
entregar a declaração, que é a que aparece aqui. Eu não sou elegível para o IRS automático por alguns motivos, mas se você for elegível para o IRS automático, você vem aqui e clica para fazer o IRS automático, porque é muito mais simples, muito mais fácil, tá? Eu não vou fazer isso hoje porque eu não consigo fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês como vocês entregarem a declaração. E aí vocês vêm aqui, entregar declaração. E aí aqui ele tem uma série de opções, olha. Você quer efetuar o preenchimento da sua declaração de forma simples e rápida, pode optar por obtenção de uma declaração pré-preenchida. O que que é isso? Né? Ele vai obter para você, ele vai trazer a, a declaração pré-preenchida para você verificar e para você fazer ali algumas correções, tá? Na opção B, ou na segunda opção, leitura de uma declaração previamente gravada no ficheiro. Na terceira opção, obtenção da última declaração submetida, ou seja, se você submeteu declaração em 2024 ou no ano anterior, você vai vir aqui e ele vai resgatar alguns dados para você atualizar. Ou criação de uma declaração vazia. Como eu já inseri alguns dados para fazer esse vídeo para vocês, eu salvei a minha declaração. Então, eu vou aqui em leitura de uma declaração previamente gravada num ficheiro. O ficheiro aqui é arquivo, tá? Se você vai começar do zero a sua declaração, olha, você vem nessa opção criação de uma declaração vazia. Se você quer obter uma declaração pré-preenchida, você vai deixar marcada essa primeira opção, vai colocar aqui 2024, né? Lembra que o Algo IRS, deu errado. Tente novamente. a minha Saire falou. Bom, lembra que o IRS é sempre declarado em relação ao ano anterior, então nós estamos em 2025, inserindo os dados referentes ao ano de 2024. Aqui você vai colocar o NIF, o seu NIF, tá? Então, você coloca aqui. Mas eu vou declarar de forma conjunta. Então, você marca essa opção, se você for casado e quiser declarar de forma conjunta com o seu parceiro ou com o seu cônjuge. E aí, ele abre aqui um outro campo, olha. Então, tem NIF do sujeito passivo A e NIF do sujeito passivo B. E você vai precisar fazer aqui, inserir aqui os dois NIFs, tá? Se você quer resgatar os dados da última declaração, você vai deixar a terceira opção marcada. Como eu já fiz ontem, né, eu já preparei mais ou menos aqui para mostrar para vocês, eu deixei salva. E para eu não ter o trabalho de começar do zero, neste caso, eu vou começar de uma declaração previamente gravada. Então, eu vou colocar aqui, né, clicar aqui em continuar. Aí ele pede aqui para eu salvar o ficheiro, para eu anexar o ficheiro, eu vou colocar aqui que eu já tinha salvo e abrir. Pronto. E aqui tem, olha, para preencher a declaração, tá? O anexo A, o anexo B e o anexo H. Por que que tem dois anexos B aqui, gente? Porque no meu caso é o meu NIF e o NIF do cônjuge, tá? Por isso que tem aqui. Mesmo que seja uma declaração conjunta, você vai ter que identificar um anexo B para cada um. E os anexos, algumas pessoas têm dúvida em relação aos anexos. Olha, os anexos são o seguinte, vou explicar de forma muito rápida e simples aqui para vocês. Então, aqui de forma muito rápida, o anexo A são os rendimentos do trabalho dependente e de pensões, ou seja, se você trabalha por conta de outrem, de uma empresa, você vai declarar o anexo A. O anexo B, rendimentos empresariais e profissionais auferidos por sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplificado ou que tenham praticado atos isolados. Se você tem atividade aberta, se você é profissional liberal, tá? Então, eu e o meu marido, além dos nossos empregos, nós temos atividade aberta nas finanças, os recibos verdes. Então, nós precisamos declarar também. Se você não tem atividade aberta, você não precisa colocar o anexo B. Se você tem atividade aberta, você precisa declarar pelo anexo B, ok? O anexo C, rendimentos empresariais e profissionais auferidos por sujeitos passivos tributados com base na contabilidade organizada. Então, isso aqui, se você tiver contabilidade organizada, profissional liberal,
empresário, você não vai declarar o anexo B, você vai declarar o anexo C. O anexo D, o anexo E, o F, o G são mais específicos, né? Então, o E, por exemplo, rendimentos de capitais, o F, rendimentos prediais. Se você tem um imóvel e você arrenda esse imóvel, por exemplo, você precisa declarar isso. O anexo G, mais-valias e outros incrementos. Eu vou pular o anexo H porque eu vou falar depois. O anexo I, rendimentos de herança. Anexo J, rendimentos obtidos no estrangeiro. Anexo L, rendimentos de residentes não habituais. E anexo SS, rendimentos ilíquidos de profissionais independentes. Eu não vou explicar cada um desses, porque a maioria das pessoas declara o anexo A, B ou C e o H. Eu não tenho contabilidade organizada, portanto, eu não entrego o anexo C, tá? Então, contabilidade, se você tiver, contabilidade organizada, for profissional independente, você vai entregar o anexo C. Se você não tiver contabilidade organizada, você vai entregar o anexo B. Se você trabalhar por conta de outrem, você vai entregar o anexo A. Se você trabalha e mesmo assim trabalha por conta de uma empresa e mesmo assim você tem atividade aberta, você vai entregar o anexo A e B, ok? Isso é importante. E o anexo H? Vamos lá. Olha, aqui neste anexo, você deve colocar todas as despesas com saúde, com formação e educação, encargos com imóveis destinados à habitação permanente, encargos com lares. Lares aqui em Portugal são as casas em que os idosos ficam, tá? Então, aqui, se você faz uma faculdade, se você faz um curso, tem alguma despesa relacionada com formação e educação, você vai colocar aqui. Despesas com saúde, você vai colocar aqui também. Arrendamento, você vai colocar aqui. Despesas com arrendamento, você vai declarar aqui, ok? Encargos com lares para idosos, você vai colocar aqui. Ou seja, aqui você vai inserir todas aquelas despesas que não são objeto de comunicação à autoridade tributária e que, portanto, podem não aparecer na sua declaração. Por isso que você precisa colocar aqui se você quer ter algum reembolso relacionado a isso, que eu acho que é o que todo mundo quer, né, gente? Bom, dito isto, né, fazendo essas considerações iniciais, vamos voltar lá para a declaração. Aqui, ó. Então, vejam aqui que eu tenho o anexo A, o anexo B e dois separadores, né? Duas abas do anexo B, porque é para mim e para o meu esposo, e o anexo H. Vamos começar aqui pelo rosto, pelo início, tá? Aqui vai aparecer qual é o serviço de finanças da sua unidade. Isso aqui para cada cidade, cada distrito tem um código, então verifica isso também. Depois, o ano dos rendimentos, 2024, a gente sempre declara em relação ao ano anterior, então nós estamos em 2025, estamos a declarar do ano de 2024. O nome do sujeito passivo, ó, então, como a gente inseriu logo lá no início, aqui o NIF, ele vai trazer aqui os dados desses NIFs, tá? Depois, o estado civil, casado, né? E aí justifica eu entregar uma declaração conjunta, você escolhe aqui o que se adequa para você. Depois, a opção pela tributação conjunta dos rendimentos, e aqui ele pergunta, se assinalou os campos 01 casado ou união de fato, do quadro anterior, né, do quadro 4, ele não chama isso aqui de menu, ele chama de quadro, tá? Então, o quadro 4 que ele fala aqui é esse aqui, olha. Indique se ambos os cônjuges ou unidos de fato optam pela tributação conjunta. Então, sim. Se assinalou sim, indique o sujeito passivo B, ou seja, ele está perguntando se você quer declarar de forma conjunta. Você disse que sim. Agora, se você disse que sim, qual é o NIF do seu cônjuge, do seu parceiro? Então, você vai colocar aqui o NIF do seu cônjuge. Para cá para baixo, ele faz algumas perguntas relacionadas a grau de incapacidade e em relação ao óbito, né? Se algum dos cônjuges veio a óbito, e aqui você avalia se é necessário preencher ou não. No meu caso, aqui não. Então, passo para o próximo item.
Próximo item que é o agregado familiar. Vou aqui no menu e volto lá para o agregado familiar. Pronto, no meu caso, eu tenho 2 filhos, e aí eu coloco aqui o NIF dos meus filhos e o grau de incapacidade, 0 e 0. E aí, se o seu filho tem algum grau de incapacidade, você vai colocar aqui conforme foi atestado pelo médico, ok? Afiliados civis eu não tenho, dependentes em guarda conjunta também não, e dependente em acolhimento familiar também não. Então, aqui, de agregado familiar, basta o NIF dos seus filhos, se for o seu caso. Se você precisar preencher os outros, aí você avalia. Depois, eu volto para o item 7. Ascendentes, colaterais e famílias de acolhimento. Isso aqui para mim não se aplica. Provavelmente para você também não. Então, deixei em branco. Depois, residência fiscal. Lembra que eu comentei do endereço fiscal? Isso aqui é muito importante, gente. Você está sujeito a uma multa se isso não tiver atualizado, tá? Então, clica aqui no 8, residência fiscal. Pronto, e aí, olha, residente no continente, na região autônoma dos Açores ou da Madeira. Se você morar numa dessas regiões, que são as ilhas, você marca aqui, eu moro no continente, ok? Se você for um não residente, você vai preencher essa parte, tá? No meu caso, eu sou residente, então eu marco aqui o continente. Depois, reembolso por transferência, aqui você vai confirmar o seu IBAN, se você tiver algo a reembolsar, né, que seria o equivalente no Brasil a fazer a restituição. Se você tiver algum valor para restituir, você vai precisar inserir aqui o seu IBAN para ele transferir, para a autoridade tributária transferir para sua conta. Então, você vai aqui no 9, vai colocar aqui o seu IBAN e confirmar. E aí ele vai perguntar: pretende que a autoridade tributária associe este IBAN aos seus dados de identificação do NIF? Caso ainda não esteja, aí você vai marcar sim, tá? Então, aqui ele está perguntando que se não tiver associado, ele vai associar, ok? Depois você vai para a natureza da classificação, é a primeira declaração no ano. Se você depois tiver que fazer uma outra declaração, você vai marcar essa outra opção, declaração de substituição, mas aqui não é o caso, é a primeira do ano que nós estamos fazendo, então, a primeira do ano. Depois, consignação do IRS. O que é isso? Você vai associar, é como se fosse uma doação, você vai associar 0,5% do seu IRS para alguma instituição da sua escolha, ok? Eu não vou fazer isso nesse momento. E depois, prazos especiais, que é aqui o 13. Eu deixo isso em branco, né? Fui orientada por um contabilista a deixar em branco, ok? Isso, lembra, nós estamos fazendo ainda aquela parte do rosto, não entramos nos anexos. Agora vamos entrar nos anexos. Venho aqui, anexo A, ano dos rendimentos, de novo, 2024, identificação dos sujeitos. Aí aqui eu coloquei o meu e o do meu esposo, né? Ele já puxa aqui da folha de rosto, tá? Depois, rendimentos, o 4, rendimentos de trabalho dependente ou pensões obtidos em território português. Aqui você vai colocar o que você recebeu da sua empresa, ok? Então, aqui somos 2, eu e o meu esposo, e os valores que nós recebemos. Então, o NIF da entidade pagadora, o código dos rendimentos é o 401, trabalho dependente, ou seja, você depende de uma empresa para ter o seu salário. O titular, que é você, né, o seu NIF, os rendimentos, quanto você recebeu no ano, as retenções na fonte, as contribuições para a segurança social, a mesma coisa para o seu cônjuge, ok? Como é que eu sei isso, Anne? A empresa, ela tem que te dar um documento chamado Declaração de Rendimentos, onde vem o total que você foi pago no ano anterior, no ano de 2024, o total das suas retenções na fonte e o total das suas contribuições, tá? Se você ainda não recebeu, hoje é início de abril, dia 4, pede da empresa que ela tem que te dar isso, ok? Depois, tem alguns pontos aqui para baixo que não se aplicam e, portanto, vão ficar em branco. E aí você terminou agora o anexo A e você vai para o anexo B. Bom, então agora você vai para a parte 2 para você concluir o que eu te explico, o que eu te mostro aqui sobre o IRS.